Você está existindo ou você está vivendo a plenitude da sua vida com abundância, ou você está tocando a sua vida dia após dia? É uma reflexão que nós precisamos levar a muita gente. E hoje nós vamos aqui receber novamente o Tiago. Meu querido Tiago, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre se estamos vivendo ou se estamos só existindo. Um prazer recebê-lo aqui novamente em nosso Despertar Podcast. Obrigado, Luiz. Obrigado, Fabiano. É uma alegria estar com vocês para falar fazer essa reflexão, né? Se a gente existe ou vive. Já dando um spoiler, né? Planta existe. Será que eu sou uma planta ou eu sou um ser humano que está vivendo em plenitude, né? Começou bem, Fabiano. Começou bem, hein, só. Hoje vai ser daquele jeito. Ô, Tiago, bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação imensa receber você aqui de novo com a gente. Como a gente fala, as portas estão sempre abertas. E vamos ver aí se a gente está dando sentido para a nossa vida, né? Se a gente está só existindo ou se a gente está vivendo, né? É isso aí. E Jesus já dizia, né? Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Então, qual que é a diferença, Tiago, em viver ou existir? Emmanuel tem um texto que se chama Existir, que ele fala justamente isso. Ele fala: as pedras existem, as plantas existem, os animais existem, nós existimos. Só que o ser humano não foi feito somente para existir, foi feito para viver em plenitude, enquanto ser espiritual que é. Muitos de nós se esquecem que nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos na matéria. E essa concepção de vida muda todo o panorama e todas as nossas potencialidades de enfrentar os desafios que a vida nos traz e, sobretudo, de nos desenvolver pela vida, vivendo. É um grande ressignificado que nós temos que ter. Viver enquanto espíritos imortais. A nossa vida vai ser completamente diferente a partir do momento que a gente tem essa consciência. A partir do momento que a gente entende que a gente é espírito e não matéria, né? Nós somos um espírito habitando neste corpo. Exatamente. Perfeito, e isso muda todo o panorama, todo o seu norte, todo o seu objetivo de vida. Sua forma de encarar a vida muda completamente. Quando você se reconhece enquanto um espírito imortal, problemas que a vida te traz, desafios, são olhados sobre simplesmente uma única pequeno ponto da existência, de várias outras que eu ainda terei, de toda a eternidade que eu tenho pela frente. A vida ganha amplitude, ela ganha significado, ela ganha perspectiva, ela ganha razão de ser. Então, quando eu me reconheço enquanto espírito imortal, eu deixo de olhar e lamentar, às vezes, por bagatelas, sabores, pequenas dores, pequenos conflitos, pequenas perdas que eu considero grandes, mas que a gente for olhar para o todo, não é nada. Do ponto de vista do todo o universo. Perfeito. Ô, Tiago, e sim, de que maneira a gente pode estar reconhecendo que a gente não está só passando pelo tempo, mas que realmente nós estamos vivendo a nossa vida? Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Onde a gente tem dedicado as nossas energias? Onde a gente tem colocado os nossos esforços, as nossas concentrações de vida, os nossos talentos? Se eu estou me dedicando os meus esforços, as minhas energias, simplesmente naquilo que o tempo e a traça um dia vai levar e vai corroer, ali eu estou só existindo. Porque eu vou comprar um carro, vou ter uma casa, vou ter um diploma, mas isso por si só não trará razão de ser. Não trará vida em abundância. Trará status, trará momentaneamente um prazer sensorial, me trará um bem material, mas isso não preenche um vazio. A pessoa vai ter um carro, vai querer um outro. Vai comprar a casa, vai querer a segunda. Ela vai continuar com um vazio dentro de si. Esse é um sinal que você está existindo pela vida. A meta é, para além de ter os bens materiais, que todo mundo pode ter. Ter bens não é proibido, né? Jesus ou a doutrina espírita não faz alusão aos pobres ou a ser, né, a pobreza material. A pobreza, o ser pobre de espírito é no sentido da humildade, de saber, né, se colocar enquanto ser ainda em desenvolvimento que nós somos. Mas temos então que modificar o nosso olhar da vida enquanto seres não só materiais, mas seres espirituais na matéria. Essa concepção faz toda a diferença. Muita gente se acha um ser material. A nossa meta é compreender que somos seres espirituais na matéria. E alimentar
as coisas vazias é um caminho totalmente contrário à busca do sentido da vida. Quando você alimenta as vãs coisas da nossa vida, e muitas pessoas fazem isso, principalmente hoje com a internet aí, né, com tanta coisa realmente vazia. E você fica alimentando essas coisas vazias e a vida vai passando. Isso está acontecendo muito, Thiago? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Quase não acontece. É raro, mas acontece com alguma frequência. E justamente por isso, por essa concepção de que a gente tem que simplesmente ter, possuir. E esquecemos do ser. Do existir no sentido do ser vivencial, do ser espiritual. Nós focamos no verbo ter e esquecemos do verbo ser. Nós somos espíritos, nós somos alma, nós somos luz, nós somos potência, nós somos amor, nós somos seres em desenvolvimento. Quando a gente compreende isso, a gente passa a se programar, passa a se dedicar à vida com mais qualidade, com mais visão de futuro. Aí está o X da questão. Né? Aí está o X da questão. A hora que a chave vira, ou seja, a hora que dá aquele start de que você realmente é algo muito maior do que pensava ser. E aí vem o que como lente de aumento para a gente poder ter essa percepção? Quando a gente muda essa chavinha dentro de nós e deixamos de olhar a vida somente sobre o prisma da matéria e nos compreendemos seres imortais, nós passamos a compreender que a vida e que as relações humanas são extremamente preciosas, extremamente valorosas. Estar aqui com vocês hoje vale muito. Ouvir algo que me enriquece, me preenche, me edifica vale muito. Ter um bom momento com um amigo, com um familiar vale muito. E às vezes me esfolar para conquistar um carro, um prêmio qualquer, um recurso financeiro, passa a não ter o mesmo significado. Não que eu não vá conseguir isso, ou não que eu não vá buscar isso, mas isso deixa de ser prioridade. Eu não vou ficar gastando uma energia desmedida, ou sem parâmetro, ou sem equilíbrio, com algo que eu não vou levar para a eternidade. Ter dinheiro, ter um bom carro, ter um bom emprego, é ótimo, é válido. E todo mundo tem que buscar isso do ponto de vista da evolução enquanto indivíduo. Sim. Mas essa não é a meta de vida. A gente não está aqui para ser milionário. A gente não está aqui para... Mas as confusões começam por aí. A gente se perde nessa... A gente se perde na matéria, né? Viver é perigoso, já diz o escritor. Né? O Emmanuel fala muito de posses definidas. O Emmanuel é um amigo nosso espiritual aí, gente boa demais. Ele era o mentor espiritual do Chico Xavier, né? E ele fala muito de posses definitivas. E você falando dessas questões do espírito, da matéria, o que seria o que o Emmanuel traz para nós de posses definitivas? Seria essas questões espirituais ou as materiais? Boa pergunta, Fabiano. Quando a gente se compreende enquanto espírito imortal, e eu sei que o que eu vou fazer nessa vida vai reverberar para o futuro, eu tenho que pensar, o que eu vou levar dessa vida? Eu consigo levar meu carro? Consigo levar minha casa? Consigo levar meu corpo? Minha beleza? Eu não levo nada disso. Eu levo somente aquilo que eu consegui adquirir do ponto de vista espiritual, que é o amor que eu praticar e o conhecimento que eu adquiri. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador nos diz o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ali está a dica. Amor e instrução. Amor e instrução. Segue, foca nos dois. Ama, estuda. Ama, estuda. Estuda, trabalha, serve. Que essas habilidades, quando bem executadas sobre a ótica do espírito, consequentemente as outras lhe serão dadas. A matéria, inclusive. Muito será dado a quem muito já tem. Tanto do ponto de vista espiritual e, consequentemente, se for da sua necessidade, do ponto de vista material. Quando você estuda e se dedica a um serviço, você é valorizado na sua empresa, no seu trabalho, você cresce, você se desenvolve. Consequentemente, você adquire um bom emprego, um bom salário. Mas para eu atingir esse nível de compreensão, eu tenho que trabalhar e estudar e me dedicar para isso. Eu tenho que me esforçar e enxergar não o dinheiro como a meta, mas como uma aquisição de conhecimento. Essas são as posses que a gente leva, o que a gente aprende, aquilo que eu fiz de bom para o outro, né? O bem que eu fiz para o outro é o que vai me advogar em meu favor em qualquer parte do universo. Vai dizer o mesmo, Emmanuel?
Tem pessoas que passam uma encarnação inteira e descobrem isso aí no apagar das luzes. Haverá prantos e ranger de dentes. Tem gente que passa a vida inteira nessa ilusão, né? E quando chega no final da vida, que é o despertar, a pessoa às vezes, puxa a vida, olha para trás, que tempo eu perdi? O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Hábito, diz que nós ficamos no binômio ilusão-desilusão. Nós encarnamos na matéria e nos iludimos pela matéria. Desencarnamos e viramos espíritos imortais e nos reconhecemos enquanto espíritos e nos desiludimos. E falamos, meu Deus, estou vivo. Meu Deus, e agora? E aí, o que eu faço? Aí, o que eu peço? Me encarna de novo, pelo amor de Deus. Aí eu encarno, me iludo novamente. E aí, às vezes, eu passo séculos nesse binômio ilusão, desilusão, seguindo hábitos materialistas. Enquanto eu tiver em mim hábitos totalmente materialistas, materializados, eu vou ficar iludido. Vou passar iludido pela vida. Quando a pessoa pega o evangelho e vê a palavra lá da pérola de valor, né? Quando a pessoa descobre, né? Desperta pro valor dessa pérola, vende tudo que tem e compra essa pérola, né? Sim, e a meta é conseguir conscientizar da espiritualidade que nos envolve. André Luiz, um dos autores que o Chico escreveu, psicografou muito, que eu sou muito fã dele, tem alguns livros dele ali, inclusive, Nosso Lar é o mais famoso. Leiam André Luiz. Dedé, como eu gosto de chamá-lo, Dedé é fenomenal. Dedé vai nos dizer que nós temos a necessidade de espiritualizar a matéria. Então vejam bem, nós podemos passar pela matéria tranquilamente, desde que a gente a espiritualize. O que é espiritualizar a matéria? É dar um sentido de amor, de trabalho, de aquisição de conhecimento para tudo. Por exemplo, a gente está aqui num estúdio de podcast, cercado de objetos materiais. Mas o que a gente está fazendo aqui? Estamos espiritualizando, estamos pensando em espiritualizar. Boa. Estamos pensando em objetos, em significados espirituais, em auxiliar alguém que está ouvindo a despertar em alguém um sentimento que talvez esteja adormecido. Essa é a nossa meta enquanto seres viventes. Quando a gente começa a espiritualizar a matéria, tudo ganha uma nova roupagem. O meu computador não é simplesmente mais um computador, ele é um instrumento de evolução, de acesso à tecnologia e conhecimento, de conexão com pessoas que estão distantes, que vão me aproximar. E aí algo a gente mais profundo. vai ter algo, mas sempre vai ter um porquê. É aquela velha historinha que eu gosto muito, talvez alguns conheçam, né? Fizeram uma entrevista para 2 pedreiros, né? Que estavam trabalhando em determinada obra. E perguntaram para um deles, meu amigo, o que você está fazendo? E aí o primeiro respondeu, estou aqui assentando tijolos. Perguntaram para o segundo, meu amigo, o que você está fazendo? Ele falou, estou construindo uma catedral. Pois é. Perspectivas diferentes. Perspectivas espirituais da vida. Eu vejo razão de ser no que eu faço, eu vejo sentido, significado. Eu vejo que o meu trabalho não é só o trabalho material, eu vejo que aqui esse tijolo que eu estou assentando vai servir a pessoas que vão ser acolhidas, amparadas. A própria Lucilena Galvão, que você citou ela no último programa que você teve aqui, ela gosta muito de usar isso. Não vou lembrar quem é o autor filosófico, mas ela fala que tem uma citação muito interessante, que há quem passa pela floresta e só vem lenha para sua fogueira. Acho que resume bem, né? Sim. Tem tanta beleza ali, mas tem gente que passa por isso e só vê lenha para sua fogueira. Não está vivendo, né? Está só existindo, né? E existe um critério universal que a gente podia falar sobre, assim, para essa nossa verdadeira felicidade. Será que existe um critério universal para isso? Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? Tô bem, então, hein, só. Tá lendo, você tá estudando, você tá colando em algum lugar, mas essa é uma pergunta filosófica que move a filosofia desde que o mundo é mundo, né? Porque há debates que a felicidade não seria deste mundo, tá lá em Eclesiastes, interpretações que a gente não vai ser feliz aqui, somente quando a gente ia conquistar o paraíso, e aí deixa o pessoal meio frustrado, nossa, mas eu queria ser feliz aqui já na Terra. É possível ser feliz na Terra? Sim, é possível ser feliz na Terra, vamos dizer os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Do ponto de vista da matéria, seria a posse do necessário. Do necessário, não do supérfluo. O supérfluo tende a te entorpecer. E do ponto de vista espiritual, seria a fé no futuro e a consciência tranquila. Então, eis os 2 caracteres de felicidade. Do ponto de vista da matéria, a posse do necessário.
Fome, não vou passar. Sede, não vou passar. Lugar para dormir, roupa para me vestir. E do ponto de vista espiritual, que é o desafio maior nosso, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Então, eu vislumbro perspectivas de vida que eu só vou ter no futuro quando eu enxergo que eu sou imortal. Se eu acho que essa vida vai acabar, eu falo, vai acabar mesmo, não vou fazer nada. Não vai ter sentido. E a consciência tranquila, que é um outro grande desafio nosso também. A gente tem que deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Não devo nada a ninguém. Aí a gente tem que perguntar. Isso Tô devendo não tem algo valor, né? Tô devendo algo a alguém? Tô deitando a cabeça no travesseiro tranquilo? Se não, siga o conselho do mestre. Vai, reconcilie-te com o teu irmão enquanto ainda está com ele. Bacana demais. E a doutrina espírita, Esse ela ajuda. mestre Ele é bom. ele é bom. Ele é A bom doutrina serviço. espírita ajuda nesse desafio? Totalmente. O espiritismo, ele desanuvia a dúvida, ele esclarece o que está perdido, o que está incompreendido. O espiritismo, ele tem um método de esclarecimento. Kardec era um pedagogo. Kardec, ele estudou a forma de passar o conhecimento. Então, ele passa o conhecimento espiritual para nós de uma maneira bem didática, bem passo a passo. Se você ler o Livro dos Espíritos, tem um início, Ele é um meio, excelente fim. pedagogo. Né? Tem um desenvolvimento ali todo amplo e vai finalizar ali com as leis morais que vão arrebatar o nosso espírito à consciência de si próprio. Ou seja, com a aplicação prática e imediata dos ensinamentos. Não é só uma coisa filosófica, só bonita, mas ela dá ali os caminhos que nós podemos ou não, aí vem o livre-arbítrio, seguir. Sim. Mas a proposta, ela realmente é cativante, apaixonante. A proposta do espiritismo é de serviço incessante, É. de trabalho, de estudo, de amor, de caridade, dedicação, devotamento, abnegação, de boa vontade. Ele vai dando instrumentais para nós, do ponto de vista moral e espiritual, para que a gente haja, para que a gente faça, para que a gente enfrente a vida, para que a gente supere as nossas dores, para que a gente supere a si mesmo, para que a gente se perdoe. Para que a gente se perdoe. É fundamental a gente se perdoar. Muita gente carrega culpas, remorsos do passado e aí perde a razão de ser, porque, Fica remoendo aqui. Nossa, errei. Há 10 anos atrás errei, mas, meus amigos, quem que não errou? Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Não sobra nenhum de nós. A nossa meta é saber que a gente errou? Beleza. Bora pra frente. O amor vai apagar a multidão dos pecados. Vamos acertar. Vamos corrigir, vamos fazer melhor. Vamos aprender com os nossos erros e tentar não errar mais, né? Tem uma brincadeirinha que faz, né? Errei, tá errado. Não se erra mais nisso. A meta é essa. Mas de vez em quando a gente erra de novo. Mas vamos lá. E Vamos tudo tentar. faz parte da proposta de próprio Emmanuel, de construir um castelo, um grande castelo interior. Que é a grande... É o grande desafio de todo mundo. Não vou falar espírita, não. É um desafio universal da pessoa, independentemente da sua crença. O que você entende disso aí que você poderia nos... Na prática, que Na seria prática. esse castelo interior aí? Posso contar uma historinha? O pessoal de casa adora história. É. Essa historinha está lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações. O livro Boa Nova é belíssimo. Do espírito Humberto de Maravilhoso. Campos, psicografia do Chico. Nesse capítulo 3, narra a primeira ida de Jesus até Jerusalém. Narra Humberto de Campos que Jesus havia descendo ali até, chegando próximo a Jerusalém, se sentou numa pedra longe e ficou analisando a cidade de Jerusalém ao longe, meditando no início do apostolado que estava tendo início ali para começar as primeiras pregações. E aí Jesus estava contemplando a cidade de longe e quando chega um doutor da lei, o Hanan, o mesmo que o condenaria depois ao sinédrio, à crucificação, e o Hanan olha para aquele Galileu, para aquela figura magnética, atrativa, que não tinha como não olhar para Jesus e não se cativar. Imagine a figura do Cristo. Quão que não era atrativa, né? Quão não era, né? E aí, Hanan olha para Jesus e pergunta: Galileu, que fazes na cidade? Porque ele sabia que não era de Jerusalém, era da região da Galileia. Eles reconheciam pelas roupas, pelos trajes, pelas formas de vestir. Jesus, então, já reconhecendo as segundas intenções do doutor da lei, responde para ele: venho em nome do meu Pai edificar o reino de Deus. Ele assusta. Edificar o nome de reino de Deus? Como assim? Que é isso? Que loucura é essa aí, meu amigo? De onde você está tirando De onde você isso? está tirando isso? E aí, Hanan vira para Jesus e fala: mas como assim edificar o reino de Deus? Você tem exércitos, você tem legiões, você tem bens, você tem posses. Onde você vai edificar o reino de Deus? Como que você vai fazer isso? Ele fala:
venho edificar o reino de Deus no coração dos homens. Esse é o castelo interior. Isso foi uma pedrada na época que ninguém entendeu nada. Até hoje não entendeu direito. Na época ninguém entendeu nada e hoje, como você falou, hoje nós temos A dificuldade. gente está precisando do Chico para traduzir para nós lá no Boa Nova que a meta é a conquista interior, o reino de Deus interior, a fortaleza interior, é a consciência tranquila, é eu saber que dentro de mim há uma potência muito grande de amor que eu tenho que deixar desabrochar e que ainda há dentro de mim algumas sombras Sim. que aos poucos eu tenho que conviver com elas, aceitá-las, perdoá-las, mas tentar cada vez menos dar vazão a elas e dar vazão ao homem novo, à mulher nova, ao homem de bem que habita em todos nós. Não o homem de bem no sentido pejorativo, mas o homem de bem que faz, que trabalha, que honra os seus compromissos, que tem palavra, que serve, que ama, que fala de amor. Tiago, né? depois depois desse despertamento, da necessidade da construção do verdadeiro homem de bem, do homem novo, do homem fortalecido nas suas convicções novas a partir da consciência, tem como voltar ao que era antes, ao status quo? Com essa consciência, tem como? Quem acende a luz nunca mais está em trevas. A partir do momento que você tem contato com o amor, nunca mais se torna o mesmo. Quem um dia sente o evangelho, nunca mais volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Bom sem volta. É o caminho, é a verdade, é a vida. É a vida. Eis o verdadeiro caminho. Este é o caminho ao qual todos nós estamos fadados, queiramos ou não, a trilhar. Podemos iniciar esse caminho ainda hoje, ou podemos daqui a alguns séculos ou milênios. Cabe a cada um de nós aceitar que somos espíritos imortais, espíritos fadados ao amor, a amar, a servir, a trabalhar, a compartilhar, a trocar boas energias, a nos conectar a boas emoções. Com todo respeito, posso continuar? Porque Com certeza, eu estou adorando aqui. Ele está me respondendo as coisas que está vindo. Eu tô aqui só ouvindo. Então, como se diz, né? O fato tá ali também, a gente tá aqui assim, meu Deus, quanta coisa. Não, sabe por quê? Quando eu já fui católico, e quando eu estagiei, né, na Igreja Católica, que para mim foi muito importante, registro aqui, foi a minha base, mas sempre alijado aos roteiros, aos dogmas, que não me incentivava e não me despertava para um homem novo, um homem bom. Ou seja, em busca da construção desse, né? Exatamente. E quando eu fiz digamos assim, a passagem, é um caminho sem volta. E isso nos fortalece muito. Eu sinceramente, eu sou bem suspeito para falar, porque realmente existe. A mudança é muito grande, a virada de chave é muito grande. Sim, é profunda, é real, ela acontece. Só que cada um tem o seu tempo, né? Às vezes a pessoa, nunca senti nada, tô aqui, né, e tudo mais. Emmanuel, em um outro texto, vai dizer que a gente chegou a uma sementinha, né? Cada semente tem o seu tempo de desabrochar, do nascer. Umas sementes desabrocham rápido, com o primeiro toque ali da água, do adubo. Outras demandam um revirar da terra, demandam uma tempestade, para que de fato desabrochem. Uns vão pelo amor, outros vão pela dor. E eles vão nos tutelando e nos vigiando. Somos amparados 24 horas por dia. Isso é importante. 24 horas por dia, não estamos sozinhos, somos acolhidos, somos amados, somos guiados. Só que, em regra, a gente dá vazão ainda àqueles sentimentos menos nobres, que não trazem a paz de consciência necessária para a vida em plenitude. A gente dá vazão àquele pensamento extremamente materialista, egoísta, vaidoso. Meu amigo, vai dar ruim, vai nos derrubar. O ego e o orgulho são as grandes chagas da humanidade, ao qual nós temos que combater dentro de nós. Esse reino de Deus que Jesus fala que vai ser edificado nos nossos corações, só vai ser edificado de fato quando o egoísmo e o nosso orgulho derem lugar para a humildade, para a caridade, que são os instrumentais opostos à vaidade, ao orgulho e ao egoísmo. Quando eu passo a trabalhar em mim um pouco mais de humildade, quando eu passo a trabalhar em mim os exercícios da caridade, não só a caridade material, que é importante, mas a caridade moral, aquela que pensa no outro, acolhe o outro, vê, enxerga o outro enquanto ser humano,
com vícios, com virtudes, com defeitos, com qualidades. Às vezes a gente coloca o outro num local fixo, né? Ah, a pessoa é muito ruim, ou a pessoa é muito boa. Não, nós somos seres ainda em vários níveis, em evolução, imperfeitos, com vícios e virtudes. Todo mundo é assim. Às vezes a gente cobra muito do outro, cobra muito de si próprio. Nós somos espíritos imortais em evolução. Ponto. Vamos trabalhar então para evoluir. Ô, Tiago, é interessante porque a gente falando de imperfeição, de evolução, a gente consegue. A gente sabe que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então nós temos provas e expiações de todas as maneiras, né? Como que eu posso fazer? Você já deu algumas ideias, mas assim, na prática, como que eu posso fazer para alimentar essa procura pela alegria de viver, essa procura de viver melhor, né, Luiz? Como que eu poderia alimentar no dia a dia para conseguir ter um sabor melhor na vida? Vou citar o Chico novamente. Chico, quando questionado sobre essas necessidades de seguir vivendo com alegria, ele dava a dica: trabalha, segue trabalhando, busque uma utilidade para a sua vida, para si próprio, sirva na amplitude máxima da palavra. Jesus já nos disse, né? Não vim para ser servido, mas para servir. Nós ainda estamos na fase do ser servido. Gostamos muito de ser servido, ser amado, de receber, de ser acolhido, de a gente estar na ser, né? Querer. de querer receber para si. Jesus vira a chave e nos diz: vamos lá servir um pouco também. Ok, é bom ser servido, mas comece a servir também. Comece a dar algo de si, comece a trabalhar pelo outro, comece a dedicar um pouco da sua vida, não somente só mais para você, mas também pelo outro e para o outro. Porque quando você compartilha as suas possibilidades, os seus recursos, os seus talentos com o outro, você engrandece o outro. E engrandecendo o outro, você também se engrandece. Eis a mágica. A coisa é muito bonita. Quando eu faço pro outro, eu também estou fazendo para mim. Ninguém perde. Não tem perda nisso. A gente, tô perdendo muito tempo com o outro, tô dedicando muita vida a ele, não dá valor, não tá nem aí para mim. Meus amigos, lê do engano. Esse é um olhar materialista sobre a vida. O olhar espiritual sobre a vida, um olhar perpétuo e eterno para a vida, quando eu me dedico ao outro, na verdade, estou me dedicando também a mim mesmo. Quando eu faço ao outro, eu estou fazendo, na verdade, a mim. É verdade. Ô, Tiago, e tem uma. Você já até falou aí, mas eu gostaria que você voltasse e nos reforçasse a ideia de viver, né, atualmente, com muita proposta material. A gente vive com muita proposta material, com muito conforto, com muito oferecimento de prazeres. Como lidaremos ou lidamos, como é que nós podemos lidar com esses prazeres, com esses confortos, sem avançar o sinal da espiritualidade, sem avançar o nosso sinal de talvez vocacionado para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa dentro daquilo que esperamos de nós, né, que a espiritualidade espera de nós, né, porque o apelo material é muito grande. O conforto, de um modo geral, é entorpecente. Você sempre quer um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Quando vê, Te domina. te domina totalmente. Daí a importância da gente estar sempre saindo das nossas zonas de conforto, indo em direção à dor do outro, fazendo trabalhos que vão além de mim mesmo, sempre pondo numa ótica de equilíbrio. O que eu quero é razoável, é equilibrado, é digno, tá dentro do que seria necessário para eu viver bem, ou tô aqui extrapolando muito um padrão de razoabilidade, tô buscando algo que não vai me edificar enquanto um ser espiritual, porque o conforto a gente se perde nele. Sim. E a nossa meta é sairmos da nossa zona de conforto. Nossa, Thiago, mas isso é ruim demais, dói demais. Meus amigos, crescer dói, evoluir não é fácil. Nós precisamos enfrentar os desafios que a vida nos coloca para sairmos dessas nossas zonas de estagnação que o conforto às vezes nos coloca. Tá muito confortável aqui, tá muito quentinho aqui. E aí você fica parado, não se move. E aí quem que vem para te mover? A dor. A dor. A dor. Que é necessário. A dor. É? A dor vai nos fazer caminhar, nos tirar da zona de conforto. Às vezes a gente não quer a dor, mas a dor às vezes é uma grande amiga, uma grande aliada para que a gente se movimente e caminhe em busca do que realmente importa, né? É interessante que você falou aí a palavra agora, né? Caminho, né?
As pessoas querem as coisas muito para agora, né? Não espere esse caminhar, né? E o caminhar vai envolvendo tudo que você falou. O estudo, né? A conscientização, o despertar. E eu acho que a gente deve dar atenção a essas coisas. A Joana de Anjos tem um livro que chama Plenitude, que eu adoro. E a gente sabe que o Kardec e o Emmanuel também falou muito sobre a plenitude de viver, né? O que seria uma plenitude de viver? Você pode trazer para a gente? Porque eu acho que nós devemos viver em plenitude. E tem uma diferença, né? Plenitude de viver e de existir. De viver Exatamente, exatamente. Para responder essa pergunta, talvez somente o mestre, né, que atingiu a plenitude da vida em abundância. Porque quando ele nos disse, eu não vim para que tenham vida, mas vida em abundância, ele estava nos dizendo, vocês não vivem. Ó, Quando ele nos afirma que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, porque ele está vocês dizendo, ainda não vivem. ele tá dizendo o seguinte, ó, vocês não estão vivendo, vocês estão existindo. Exatamente, é. Se vocês seguirem os meus passos, se vocês seguirem as minhas diretrizes, vocês irão viver, e não somente viver, mas viver em abundância. A meta, para que a gente um dia viva em abundância, é seguir os passos do mestre. Ele é o modelo e guia. O guia é aquele que já trilhou a caminhada, já trilhou o caminho e já passou por ele. Sabe que se você seguir naquele caminho, vai dar bom. Ele já passou pelas trilhas de imperfeição que nós estamos passando. Ele já superou e enfrentou as mesmas dores que nós enfrentamos. Ele sabe que o caminho... Ele tem é o um amor. mapa, né? Ele tem um mapa, ele tem um roteiro. Ele é o caminho mais rápido no GPS ali. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já declarou isso. Se um dia fizerem um aplicativo espiritual para você colocar o caminho mais curto, vai estar lá, Jesus. Fácil. Rota mais rápida. Põe Jesus. aí que não tem erro. Não tem Boa. erro. Não tem erro. E Põe muitas aí que das não vezes a tem gente teima em sair da rota, teima em não atender aquele caminho que já está traçado ali. E aí quebramos a cara. É. E o próprio Jesus trouxe, né, pra gente, quando fala o maior mandamento, né? Também tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua mente, o seu coração, com toda a sua alma, né? Então a gente começa a entender a plenitude aí também, né? Sim. Quando a gente consegue colocar na vida a nossa alma, a nossa mente, o nosso amor, o Deus em primeiro lugar, né? Todos os ensinamentos de Jesus, Os nossos talentos. os nossos talentos, aí a gente começa a compreender que para a gente viver essa plenitude, a gente deve nos colocar por inteiro nessa empreitada, né, Thiago? Sim, quando a gente compreende que nós somos seres imortais, imperfeitos, que Jesus é um modelo e guia, que o amor está fadado a todos nós, eu aceito as minhas imperfeições e sigo caminhando. Com erros, com acertos, um dia mais feliz, um dia nem tão feliz, mas sempre com a meta, com o objetivo traçado de me melhorar, de servir mais, de ser uma pessoa melhor, de tratar melhor as pessoas. Obviamente eu vou ter uns dias bons, uns dias não tão bons, mas a meta é amar, instruir, como diz o Espírito da Verdade. Se eu focar no amor e na instrução como objetivo de vida, eu vou me desenvolver espiritualmente, moralmente, vou me desenvolver intelectualmente, consequentemente vou cuidar melhor de mim, do meu corpo, porque a instrução, o estudo nos diz que a gente tem que cuidar melhor de si, cuidar do corpo que o espírito habita, e aí eu vou tendo uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, vou focando naquilo que realmente importa, que é a vida espiritual. Só que quando a gente foca na vida espiritual, a vida material melhora. Sim. É o que as pessoas ainda não Você vai compreenderam. desapegando, né? Aquilo... Destrava, os caminhos se Trava. abrem. É impressionante, quando você começa a focar no que realmente importa, as coisas vão fluindo melhor, porque você está resgatando a sua essência. E aí o que você necessita para sobreviver, para viver, cumprir as suas metas, porque todos nós temos metas nessa vida, nós temos programações reencarnatórias que traçamos espiritualmente, vão chegando até nós. Mas só chegarão até nós se nós nos dedicarmos ao amor. Se nós nos dedicarmos a essa essência. Senão fica travado. Eu tento passar nesse concurso, não passa de jeito nenhum. É que talvez você ainda não tenha focado na sua essência. Esteja mais preocupado em ganhar o dinheiro do salário do concurso do que se melhorar enquanto ser humano. Foque em melhorar como ser humano. Você vai ver as outras coisas acontecendo. Relacionamentos melhorando. Você vai ver a Deus. Você vai ver. Vai ser uma das boas aventuras. Vai começar a ver a Deus. Sim. Né? Ver a Deus nas pequenas coisas. Que Sim. as pessoas, nós já falamos isso aqui várias vezes, né?
A pessoa acha que vai ver Deus. Ver a Deus é nisso que você falou, nessas pequenas coisas. Ver o além, naquela parte que você contou do que está por trás, né? Quando você falou do computador. Meu computador não é só um computador, né? Tem muito mais coisa ali que me liga aí. Deixar o material e focar mais nesse espiritual, a gente começa a ter uma vida mais feliz. O problema, Fabiano, é você chegar nesse ponto. Exatamente. Até- Um caminhar. Se você chega nesse ponto e se conscientiza, expandindo a sua consciência do jeito que der, você começa a caminhar. Você cai, etc. Agora, até chegar nesse despertamento espiritual, as sombras prevalecem, as aflições se fortalecem Dói nas bastante, né? pessoas, É, dói bastante. Então, esse é o grande desafio de todo cristão que vê essas coisas acontecendo. Por isso, a divulgação da doutrina espírita, por isso, a divulgação do Evangelho de Jesus, a todo custo, quase que. Sim. Perfeito. A compreensão espiritual, ela vai trazer para nós uma serenidade, uma paz de espírito muito grande. Ela vai trazer uma serenidade, né? Uma mansuetude. Quando você adquire um conhecimento do ponto de vista espiritual, você fica mais seguro para viver, para passar pela vida, sabendo que a dor vai vir, que a felicidade vai vir, mas que tudo passa. Transitório. Tudo passa. E outra né? coisa, você se joga no processo esclarecedor como Paulo fez. A partir do momento que Paulo compreendeu aquilo ali, foi, nossa, onde que eu estava que antes, Saulo, eu fazia aquilo ali. Como é que eu faço? Então ele se joga no processo de evangelização, viajando para vários lugares, com sacrifícios físicos imensuráveis. E o que, a exemplo dele, muitas pessoas hoje fazem seu sacrifício. Por exemplo, você veio da cidade de Campo Belo, né? Veio cedo para poder gravar, veio fazer a palestra na nossa casa espírita, com o coração em alegria. Quando você tem o coração desse jeito, É. igual você, quando a pessoa tem o conhecimento, vou contar uma historinha também. Todo mundo contou. Vou contar uma historinha Então também. vai. Conte para nós. Mas essa história é interessante porque quem comentou ela foi a Elke Maravilha. E eu fiquei prestando atenção na história dela. O pessoal mais novo não deve lembrar, mas o pessoal assim, o Piteco lembra, eu também lembro. Não sei se você chegou a lembrar dela. Eu tenho um autógrafo da Elco Maravilha. Tá melhor do que a gente, tá vendo? É gente fina demais. Aí a Elke Maravilha contou uma história de uma vez num hospício e tinha um louco lá, mas ele era muito inteligente, ele tinha uns pensamentos muito à frente, assim, e a gente sabe que teve época que essas pessoas eram tidas como loucas mesmo, né? A gente até comentou aqui naquele episódio do Alexandre. E ele ficava atrás das grades, ele tinha que ficar preso, que ele era violento, ele não aceitava o que as pessoas falavam. E um dia ela chegou lá e falou assim: olha, você não acha que você devia ceder um pouquinho? Se você ceder um pouco, as pessoas vão te deixar mais à vontade, você não vai precisar de ficar atrás das grades. Ele virou para ela e falou assim: isso é uma questão de ponto de vista. De onde eu estou, você também está atrás das grades. É boa. Falei, caramba, né? Falei assim, quem disse que eu não tenho liberdade? Meu Deus, esse cara tá muito mais vivendo, né? Muito mais desperto do que muita gente, porque ele já se descobriu, né? A felicidade para ele é algo muito maior, se ele já está nessa plenitude toda, né? Eu achei interessantíssima essa colocação. Lembrei, quando Sócrates estava preso, né? E aí ele foi condenado injustamente. Chegaram até ele. Sócrates tem que sair fora, tem que falar, tem que protestar, tem que apelar. E ele se manteve sereno. E aí um dia resolveu chamar a mulher dele, se eu não me engano, um grande amigo, com urgência. E aí o pessoal veio até ele achando que ele ia fazer recurso para sair da prisão, né? Eles chegaram até ele. O que você quer, Sócrates? Ele falou, eu tô devendo uma galinha para um amigo meu. Não posso ser condenado à morte sem pagar a dívida que eu tenho. Tá aí, Jesus ensinou Olha a consciência. depois de que Sócrates já tinha partido. E né? aí A mesma todo mundo coisa. ficou, como assim, Sócrates? Você vai ser morto, você tá preocupado com a galinha que você deve Reconciliou seu com seu amigo. irmão, né? Ele falou, minha consciência tá me cobrando. Enquanto minha consciência me cobra, eu tenho que cumprir com ela. E aí foi, pague a galinha para fulano. Tá aí, reconciliou com seu irmão. E essa aí de consciência
pesar e cobrar é forte. E aí, Sócrates, mas você é inocente. E aí ele responde, mas você queria que eu fosse culpado? Tá aí. Tá aí. Boa. Eles vão te matar, se você sendo inocente, mas você queria que eles matassem você sendo culpado, né? Boa. Tiago, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, mas eu gostaria que você fizesse aí para nós um encerramento, uma mensagem final que pudesse nos deixar assim bem claro o que é realmente viver, né? Ou tocar a vida, ou só existir. Eu me recorro ao espiritismo, que desde que eu aprendi e adentrei a doutrina espírita, já fazem 9 anos, vão fazer 10 ano que vem, eu digo que eu passei a viver, antes eu existia. O espiritismo tenha sido na minha vida um grande divisor de águas, enquanto despertar. O espiritismo despertou em mim os meus melhores sentimentos e mostrou para mim o que eu ainda tenho que trabalhar, sem escândalo. Falou, Tiago, você ainda tem muitas imperfeições, mas valorize o que você tem de bom e dê vazão à sua bondade. Porque em que pese ele ainda ser imperfeita, a sua bondade, por menor que seja, consegue aguar uma planta, coçar um cachorro, distribuir um alimento, dar um sorriso, dar um abraço e, quem sabe, uma palavra amiga ou uma visita a um companheiro seu no outro país que esteja em necessidades. Isso. Comece a fazer o pequeno, que quando você começar a fazer o pequeno, um dia você se habilitará para o grande. E a nossa meta enquanto seres viventes é fazer bem, com alegria o pequeno. Lavar uma louça agradecendo por ter alimento. Conheço pessoas que não têm alimento. Quando for lavar a louça, agradeça. Senhor, obrigado por estar aqui lavando essa louça, porque me deu o alimento de comer. Agradecer por ter uma casa que te ampara, que te protege da chuva, do frio, do vento. Senhor, obrigado pela chuva que me desce e pela casa que me protege. Agradecer pelas pequenas coisas, que são realmente as essenciais. Quando a gente passa a agradecer pelas pequenas coisas, fazer as pequenas coisas com alegria, a vida vai ganhando abundância, vai ganhando significado, Ganhando sabor. vai ganhando sabor. Muito bom, Thiago. Muito obrigado. Pois é, né? Tá vendo? Acabou. Acabou. Mas acabou com a vida em abundância. Beleza. Ô, Thiago, quero te agradecer mais uma vez você ter se disponibilizado a vir aqui no nosso programa. As portas vão estar sempre abertas. Maravilha. Espero assim que o pessoal de casa tenha gostado. Se gostou, compartilha, se inscreva no canal, toca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio sobre o sabor da vida. Deixo contigo, meu irmão, para você. Não, realmente acredito que deu para passar uma ideia bem tranquila, né, do que é realmente a diferença, né, do viver, né, viver em abundância e somente existir. E a proposta espírita nos ajuda muito com a grande lente de aumento que é o espiritismo. E, Tiago, mais uma vez te agradeço por você se disponibilizar a vir aqui bater um papo conosco no nosso Despertar Podcast. Está convidado aqui para vir outras vezes, já vamos agendar com você aqui outros episódios. E gostaria que você deixasse a sua mensagem final para nós aí. Eu que agradeço toda a oportunidade de servir, a gente agradece de compartilhar, de estar entre amigos. Nenhum encontro é fortuito, nada acontece por acaso. Eu e o Luiz aqui já estamos traçando planos, programas, digo mesmo com o Fabiano e com você que está em casa. Acredite na vida, valorize a vida, tenha gosto por aquilo que te faz bem, se entregue ao serviço, à caridade, se entregue às coisas boas, né? Dê vazão a elas, que é fundamental a gente valorizar e externalizar o bem. O bem nosso ainda é muito tímido, vai nos dizer os nossos amigos espirituais. É preciso que a gente perca a timidez do amor e ame e viva em plenitude. Muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio Despertar Podcast e é com grande alegria que a gente encerra aqui mais um episódio com meu parceiraço Fabiano, essa pessoa amorosa do meu lado aqui, sempre com ideias mirabolantes, ideias bacanas. E mais uma vez, Thiago, te agradecemos, viu? Você está conosco aqui. Eu falo o idem do Luiz Cláudio. Muito obrigado, Thiago. E o pessoal de casa, até o próximo Despertar Podcast. Grande abraço.